Casa de Cuidados do Ceará vai receber pacientes em recuperação da Covid-19 a partir da próxima semana. O equipamento faz parte das ações de combate à pandemia aqui no estado. Nessa edição, você vai ver também a fiscalização reforçada na Praia do Futuro para evitar aglomerações no comércio ambulante que permanece proibido por decreto. A gente mostra ainda a retomada do atendimento presencial na unidade do Cine no bairro Otávio Bonfim. E o certificado que comprova a beleza e a qualidade das redes de Jaguaruana. O título deve aquecer a economia no interior do estado. Quarta-feira, 16 de junho. O Jornal da TVC está começando. Olá, boa noite. O Ceará vai contar a partir da próxima semana com mais um equipamento para fortalecer o combate à pandemia de Covid-19. A Casa de Cuidados vai receber e reabilitar pacientes que se recuperam do novo coronavírus e vai funcionar no condomínio espiritual Uirapuru, aqui em Fortaleza. Ambiente amplo, ventilado, arborizado, quartos confortáveis, estrutura de um bom hotel. E o Hotel Recanto do Irapuru, aqui pertinho da Arena Castelão, vai se transformar temporariamente na Casa de Cuidados do Ceará. É aqui que os pacientes recuperados da Covid-19 vão poder ter um momento de transição antes de voltarem para suas casas. E para isso, além da estrutura física, eles vão contar com uma equipe de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e outros profissionais de saúde. Vamos cuidar das pessoas para serem reabilitadas e aí sim poderem ir para suas casas já 100% recuperadas. Aqui vai poder ter a presença dos seus familiares, receber visita e toda a estrutura de hotelaria aqui do hotel, com fornecimento de alimentação, aqui tem restaurante, E, portanto, é um espaço, é uma ação pioneira. Acho que nós não conhecemos uma ação nesse porte de nenhum estado. Os 107 quartos do hotel vão virar 130 leitos de recuperação e serão exclusivos para os novos hóspedes. A estrutura vai permitir liberar vagas em hospitais com maior fluidez. A parceria aconteceu depois de um chamamento público do governo do estado e da SESA, inspirada nas casas de recuperação localizadas na Suíça. O hotel ele tem uma estrutura que favorece muito esse processo de reabilitação. É uma estrutura horizontal, com muita ventilação natural, áreas verdes, espaço de convivência, e uma ambiência muito tranquila. A rede privada de saúde no Ceará também está dando sinais de que os números da pandemia estão desacelerando. Um exemplo disso é que o Hospital de Campanha da Unimed foi desativado esta semana. Apesar da novidade, os médicos continuam em alerta para evitar uma terceira onda da doença. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o presidente da Unimed Fortaleza, o doutor Elias Leite. Boa noite, doutor Elias. Obrigado pela nossa presença, pela sua entrevista aqui no Jornal da TVC. O que é que significa desmontar pela segunda vez esse hospital de campanha? Bom, boa noite, um prazer estar aqui com vocês. Bom, esse momento é um momento muito esperado por todos nós, né? Esse ano nós estamos tendo um ano bem mais difícil do que ano passado. Ano passado, o nosso hospital de campanha, que tinha 44 leitos, ele ficou funcionando por 38 dias, tá? E recebeu 237 pacientes. Esse ano, ele funcionou por 108 dias, com 100 leitos, e recebeu 1.185 pacientes. Então, assim, foi uma segunda onda bem mais intensa, e o fato de nós conseguirmos não ter nenhum paciente internado dá esperança de que as coisas estão, sim, melhorando. Vocês deram alta agora no domingo ao último paciente. A expectativa é que até o fim do mês, caso não aconteçam novas internações, em julho seja desmontado toda aquela armação que a gente vê no hospital regional. Isso. O hospital está ocupando uma grande área do nosso estacionamento. E a gente tem um custo importante para manter o hospital montado. Nessa segunda onda, nós chegamos a montar esse hospital em 7 dias. Então, se os números continuarem diminuindo, a tendência é que no começo de julho a gente desmonte o hospital de campanha, torça para os números não subirem novamente, mas se vierem a subir e se for necessário, a gente monta novamente. Mas eu espero realmente, até com o adiantamento das vacinas, que a gente não tenha uma terceira onda, ou se tiver uma terceira onda, que seja menos intensa do que essa segunda.
Só para a gente entender, se chegar lá, paciente foi identificado e diagnosticado com Covid, vai ter leito, obviamente, para esse paciente, só não mais no hospital de campanha, quando for desmontado. Sem dúvida, porque era uma prioridade nossa, por melhor que seja o nosso hospital de campanha, é uma estrutura diferente da estrutura tradicional. Então, a gente continua com a ala de pacientes, a gente tem hoje 300 e tantos pacientes internados na rede aqui em Fortaleza. A gente continua com alas para pacientes Covid, tanto no hospital da Unimed Fortaleza como nos outros hospitais da rede, mas agora sem a necessidade de colocar os pacientes no hospital de campanha. Então, leito, até agora, mesmo no pior momento, a gente conseguiu internar todo mundo que precisou, em nenhum momento nós deixamos de internar quem esteve precisando, e agora não vai ser diferente. Então, Elias, a pandemia fez um ano, a gente ainda está tentando entender o que é que acontece. Hoje mesmo o governador Camilo Santana anunciou uma casa de cuidados para quem está se recuperando. Isso é um cuidado para quem já está se livrando aí do vírus. É uma preocupação da rede particular também de saúde, ter um contato com esses pacientes pós-pandemia? Inclusive, assim, eu vi a reportagem agora, achei uma iniciativa fantástica do governo do estado, queria até parabenizar o governador, o secretário de saúde, doutor Cabeto. A gente tem um acompanhamento, sim, dos pacientes que foram internados e que vão para as suas casas, porque você não fica, geralmente, principalmente nos casos mais graves, quando você tem alta, você ainda fica precisando de um acompanhamento. Então, assim, isso é uma preocupação do serviço privado, do serviço público, e a gente vai fazendo com as nossas estruturas. Nós temos um serviço de home care que tem prestado um serviço muito importante, tem dado uma ajuda muito importante nesse momento, e assim, não dá para você considerar que o paciente teve alta, ele está 100% curado. Não, tem muitos pacientes que ainda precisam de um acompanhamento depois da alta hospitalar. Como é que o senhor avalia esse momento aqui do Ceará com relação à pandemia? Olha, assim, eu tenho tido... A minha esperança sempre esteve muito presente e agora eu estou com ela cada vez mais renovada. Eu sempre digo, tá? Às vezes até as pessoas confundem um pouco, sabe como é que você disse que, por exemplo, vai dar certo com mortes? A gente não está numa competição, a gente está numa guerra. A gente não escolheu entrar, mas a gente pode escolher a forma como a gente vai se portar nessa guerra. E agora esse momento é um momento de muita esperança. Os números estão diminuindo, a quantidade de pessoas vacinadas está aumentando. Então, assim, eu tenho muita esperança que dentro de pouco tempo nós tenhamos uma redução considerável desses números. É óbvio, não dá para baixar a guarda. Enquanto nós tivermos pessoas suscetíveis, nós vamos ter que manter cuidados. Mas, assim, eu estou num momento de muito otimismo em relação ao estado do Ceará perante a pandemia do Covid. Perfeito. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Conte sempre com a gente aqui. Eu que agradeço, um forte abraço e vai dar certo. Vai dar certo, se Deus quiser. Doutor Elias falou com a gente diretamente de São Paulo, está lá a trabalho. Claro, a gente vai falar de números preocupantes. É que o Ceará ultrapassou hoje 855 mil casos confirmados da Covid-19 desde que começou a pandemia. Esses dados foram divulgados na plataforma IntegraSUS. Confira aí os números. De acordo com o mais recente boletim divulgado pela Secretaria da Saúde do Ceará, até esta quarta-feira, o estado registrou 21.790 mortes por complicações da Covid-19. Atualmente, 88.302 casos estão sendo investigados. Do início da pandemia até agora, já foram confirmados 855.074 casos da doença. Nas últimas 24 horas, 2 pessoas morreram por causa do novo coronavírus. A taxa de ocupação dos leitos de UTI para o tratamento da Covid em todo o estado passou dos 86%. Na capital, o índice está em torno dos 82%. Mais de 57% das enfermarias do Ceará estão ocupadas para o tratamento do vírus. Em Fortaleza, o índice está acima dos 65%. Hospitais da rede pública da capital, como o Valdemar Alcântara, Zilda Arnes, Walter Cantídio e São José, estão com todos os leitos de UTI ocupados no momento. A situação é igual nos hospitais São Carlos e Otoclínica. Os detalhes estão no portal IntegraSUS. A GFIS está realizando uma fiscalização na Praia do Futuro para evitar aglomerações por conta do comércio ambulante, que inclusive permanece proibido, de acordo com o mais recente decreto municipal de combate à pandemia de Covid. Os fiscais municipais inicialmente realizam um trabalho educativo, orientando os ambulantes a recolherem as mercadorias expostas no calçadão.
Caso haja resistência ao cumprimento das medidas estabelecidas pelo decreto ou reincidência na irregularidade, é feita a autuação. O descumprimento também pode resultar na apreensão de mercadorias. As equipes de fiscalização farão monitoramento contínuo durante toda a semana para prevenir o comércio ambulante irregular no local. É uma atividade que ela faz parte do nosso controle urbano da cidade, né? Então, além de existir a questão da pandemia nesse momento, que o comércio ambulante ele está proibido por não ter ali condições de oferecer à população todos os protocolos sanitários, né, que são exigidos nesse momento. Então, por isso que o comércio ambulante ele é proibido momentaneamente pelos decretos de combate à Covid-19, mas também existe essa questão da mobilidade, da liberação do passeio para o pedestre e das vias públicas que também são ocupadas por esse tipo de atividade. Aproveitar para te lembrar que você também pode e deve ajudar na fiscalização do cumprimento das medidas sanitárias de prevenção à Covid-19, denunciando irregularidades tanto no aplicativo Fiscalize Fortaleza, como no telefone 156. No próximo bloco, a gente vai falar sobre o combate a um outro inimigo da nossa saúde, o velho, conhecido, temido Aedes aegypti. E tem dica para você que quer ensinar os pequenos a importância de economizar e aprender sobre educação financeira. É já já! A Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos realizou hoje a manutenção na adutora de água bruta que atende à estação de tratamento Água Oeste, responsável por abastecer diversos bairros de Fortaleza e Caucaia, na região metropolitana. O serviço terminou agora há pouco e, por conta da baixa pressão, a água pode demorar a chegar. O restabelecimento total do sistema está previsto para as 8 da manhã desta quinta-feira. Quem tiver dúvidas, pode entrar em contato com a CAGES no telefone 0800 275 0195 e também no aplicativo CAGES App. No portal da companhia, o consumidor conta ainda com um atendimento virtual. A chuva pegou o fortalezense de surpresa hoje cedo, pelo terceiro dia seguido. A precipitação foi registrada principalmente em bairros como Vila Velha, Fátima, Messejana e Aldeota. De acordo com a FUNSEMI, essa mudança no clima é por causa da aproximação de áreas de instabilidade vindas lá do Oceano Atlântico. Isso deve continuar pelos próximos dias. Confira agora como é que está a situação dos açudes em todo o Ceará, 2 semanas após o fim da quadra chuvosa. Dos 155 açudes monitorados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, 10 estão sangrando no momento. Outros 24 reservatórios estão com mais de 90% de água acumulada. 49 açudes mantêm menos de 30% da capacidade total. Isso representa 5,49 bilhões de metros cúbicos disponíveis para abastecer todo o Ceará. É quase 30% da capacidade total de acúmulo de água no estado. Os detalhes estão no portal hidro.ce.gov.br. Pois é, a quadra chuvosa terminou, mas a preocupação com as arboviroses continua e vai demorar um tempo. Por isso, ações de combate ao Aedes aegypti estão acontecendo em quase todos os dias aqui na capital. Hoje foi a vez dos moradores do Monte Castelo receber a visita dos agentes de endemias. Um mosquitinho perigoso. O Aedes aegypti não tirou férias na pandemia. E apesar da redução de cerca de 40% no número de casos das arboviroses, os cuidados precisam ser redobrados para evitar a disseminação das doenças propagadas pelo inseto. Em Fortaleza, as equipes de controle, mesmo sem poder entrar nos domicílios, continuam na rua trabalhando no combate. A cada 15 dias, 1.540 pontos estratégicos são visitados aqui na capital. O objetivo é fazer a inspeção e eliminação dos criadouros. A cada uma dessas visitas, as equipes desenvolvem uma série de ações para monitoramento do índice de infestação, ou seja, para saber se houve redução efetiva do número de mosquitos em cada um dos ambientes monitorados. Para que a gente possa medir o resultado efetivo dessa ação, a gente tem outras estratégias, como captura do mosquito, para ver se a quantidade de espécies baixou dentro daquele local,
mensurado através de captura de ovos de mosquito também, para ver se houve uma redução. O coordenador de endemias lembra ainda da importância das notificações dos casos para que as ações possam ser melhor direcionadas, além da importante participação da população no combate ao Aedes aegypti. É necessário que semanalmente seja feita uma inspeção. Choveu, vai lá no quintal, olha se a calha está obstruída, vê a questão da caixa d'água, se está vedada, tambores, tanques, potes, lavar semanalmente, né, esses recipientes, porque são os principais criadouros. Bora mudar de assunto, falar de economia. Será que existe uma idade ideal para começar a ensinar educação financeira para a criançada? Esse assunto pode ser um desafio para quem tem filhos pequenos. Em muitas famílias, nem se fala em dinheiro. E em outras, esse assunto é só para adulto. Leonardo Marinho. O peso da responsabilidade da vida adulta e de quem é chefe de família passa muito pelo dinheiro. Aliás, pelo controle dele. E todo mundo deve se envolver nessa questão. Não gastar mais do que se recebe é regra de ouro da educação financeira. Parece simples, né? Mas o mundo é muito mais complexo do que isso. Como então explicar o que é inflação, juros, cartão de crédito, para quem está só começando a entender os números? Para esse casal, o tema nunca foi tabu com o filho. Desde cedo, o curioso Arthur faz perguntas que deixam os pais surpresos. A gente sempre tem um jeito de envolver ele em todas as questões. Uma venda de um apartamento, compra de apartamento, aluguel. A gente sempre tenta deixar bem claro para ele o valor das coisas, não só o preço mesmo, mas também o valor, né? Como pode uma criança de 7 anos querer saber sobre a dinâmica do cartão de crédito? Porque a gente compra hoje no cartão, no outro mês a gente tem que pagar o que comprou. Se eu não tiver esse dinheiro no próximo mês, eu vou ficar devendo para o banco, vou ter que pagar juros. Aí ele pergunta, o que é juros? Aí eu vou explicar, juros é um dinheiro que a gente paga para o banco, como um pagamento, a gente paga para o banco por ter pego um dinheiro emprestado. É possível que esse interesse tenha surgido por conta dos joguinhos que ele tem passado horas e horas jogando. O jogo normalmente que ele utiliza tem moedas, né? Então essas moedas ele utiliza para comprar itens do jogo que vai melhorar, né, a performance dele do jogo, né? Então, ele acaba tendo que saber como economizar para comprar um item melhor ou outro. Ou quem sabe a própria escola tenha despertado esse lado economista dele. Nessa instituição, por exemplo, desde o primeiro ano do fundamental, os alunos começam a ter noções de poupança e valorização do dinheiro. Para ajudar, a escola desenvolveu programas que simulam o funcionamento da economia do dia a dia, com direito até cartão, depósito e máquina registradora. Quando voltam para casa, acaba sobrando para os pais. Eles já sabem os valores, os valores reais do dinheiro. Então, um dos alunos já falou que não vai ser mais enganado pelo pai de receber só R$1 por semana. Então, ele já sabe, ele já entendeu que R$1 é um valor abaixo, né, do que ele espera. Então, como ele recebe por semana, ele já disse que vai tentar aumentar esse valor. É um conceito de inflação aí. Exatamente. Aí eu disse, agora é a conversa dele com os pais. Já pensou? A seguir a gente fala sobre a retomada das atividades na unidade do Cine, no bairro Otávio Bonfim, e a certificação de um produto genuinamente cearense que vai fortalecer a economia e comunidades do interior do estado. É a nossa rede, o Jornal da TVC volta já. Quem busca por serviços no Cine de Fortaleza já pode procurar a unidade do bairro Otávio Bonfim. O atendimento presencial voltou a ser oferecido esta semana, mas para ter acesso é preciso fazer o agendamento pela internet. Hoje, Valdenor aproveitou a reabertura presencial da unidade do Cine do Otávio Bonfim para dar entrada no seguro-desemprego. Isso aí está com mais ou menos, vai fazer um mês. Aí o seguro é enquanto não aparece outro. A importância disso, né? Porque quando aparecer é bom que já não fico sem dinheiro, né? Esta é a segunda unidade a retornar os atendimentos presencial. O pouco movimento agradou o Valdenor, que foi atendido assim que chegou. Agora quando eu cheguei, fui logo atendido logo, rápido, não demorou nem 5 minutos.
O movimento tem sido bem tranquilo, principalmente porque os atendimentos estão sendo feitos por agendamento. Para esta semana, cerca de 300 postos de trabalho estão sendo disponibilizados pelas unidades. Nós temos vagas para operador de telemarketing, temos vagas para vendedor, motorista, costureiro, são diversas ocupações, inclusive tem vagas para pessoas com deficiência. Para conferir a lista completa e agendar seu atendimento, basta entrar em contato por telefone, e-mail ou ainda pelo aplicativo Cine Fácil. Uma parceria entre o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho e o Centec deve fortalecer as políticas de promoção do emprego, empreendedorismo e de formação profissional em todo o Ceará. Esse acordo de cooperação, nós vamos possibilitar a intermediação de mão de obra e a qualificação de forma integrada. Isso é um avanço para todos os trabalhadores cearenses. O IDT com a sua expertise, né, expertise de promoção do emprego, do trabalho, e o Centec com a sua capacidade tecnológica de capacitação, unimos, né, e compartilharmos ações distintas, mas que congregando sempre em prol do trabalhador, dos nossos irmãos cearenses. O município de Jaguaruana, na região do Baixo Jaguaribe, é conhecido como a capital nacional da rede. O produto é, inclusive, a fonte de renda de muita gente por lá. Tanto que a cidade recebeu a primeira identificação geográfica de procedência do Ceará. Esse título é concedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial e reconhece um determinado produto ou lugar como únicos. O certificado deve aí agregar valor à produção e, acredite, ajudar a inibir a pirataria. Símbolo de cearensidade, as redes de dormir são itens obrigatórios no estado. Grande parte delas feitas em Jaguaruana, município do Vale do Jaguaribe. A chamada Terra da Rede é um polo tradicional têxtil, especialmente na fabricação de redes de dormir. Segundo historiadores, desde o século XVIII, a região já produzia de forma artesanal redes como essas. Por sua fama, o produto começou a ser muito copiado. Como garantir então a procedência de uma rede autenticamente jaguaruanense? A resposta veio pelo NUTEC, o Núcleo de Tecnologia e Qualidade Industrial do Ceará. A autarquia deu entrada em 2020 no INPI ao processo de indicação de procedência, garantindo que as redes feitas em Jaguaruana sigam os padrões únicos de qualidade. Foi muito trabalho até chegarmos a esse resultado, muitos documentos foram encaminhados ao INPI, muitos encontros e reuniões aconteceram com os produtores para que nós pudéssemos construir algo que fizesse parte da realidade deles, ao passo que definíamos aspectos de qualidade, nós criamos algo que seja acessível à grande maioria dos produtores da região de Jaguaruana. Agora, todos os produtores que quiserem receber o selo de procedência da tradicional Terra da Rede devem seguir parâmetros específicos que atendam critérios de material utilizado, qualidade e conforto. Para o presidente da Associação dos Fabricantes de Rede da cidade, o reconhecimento feito por um órgão da importância do INPI valoriza o item, principalmente no momento de recuperação das vendas. Com a indicação de procedência, nós vamos ter como certificar esse produto, né? E a pessoa que está comprando realmente ter como garantir de que está comprando um produto original. E isso aí vai dar segurança para quem está comprando, né? E agregar um valor a nós produtores. Se deitar numa rede é bom, deitar numa rede original de Jaguaruana agora ficou mais fácil ainda. Vou ficando por aqui. Outras notícias você confere durante a programação e também nas nossas redes sociais. Uma ótima noite para você e até amanhã.